Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre calorias. Pois é, fundamental controlar o nosso peso e manter a nossa boa forma. As pessoas que estão acima do peso acreditam que isso está diretamente relacionado ao consumo excessivo de alimentos. Mas a verdade é um pouco diferente. E você vai entender exatamente agora. A gente não ganha peso porque a gente come demais, e sim porque comemos mal. E o que é comer mal? Vou dar alguns exemplos para você. Comer mal está diretamente relacionado a comer muita farinha branca, muitos doces, alimentos que combinam carboidratos e gorduras em grandes quantidades, fazendo com que a gente aumente o consumo de calorias e, consequentemente, acumule gorduras, pneus. Portanto, a gente não ganha peso porque a gente come demais e nem emagrece porque só comemos de menos. E por muito tempo eu pensei assim, que emagrecimento estava ligado a cortar calorias. Mas emagrecer depende de comermos melhor, com mais qualidade. Aprendi isso estudando um pouquinho sobre esse assunto. E dessa forma, muita gente pensa, a grande maioria das pessoas pensam assim. A nossa sociedade hoje acredita que uma pessoa acima do peso é alguém simplesmente preguiçoso e guloso que acaba comendo muito. E a solução para o emagrecimento não é comer menos. Isso seria aceitar que a vida da gente consiste em uma calculadora. E na verdade, comer menos de um lado e se exercitar mais do outro não é o caminho. Mas espera aí, não é justamente isso que a gente está tentando fazer nas últimas décadas? Uma pergunta. Pois se é isso, posso afirmar que não estamos tendo muito sucesso, não é verdade? Para a maioria das pessoas, todas as calorias são iguais, ou seja, 100 calorias de brócolis é igual a 100 calorias de açúcar. Se você comer demais, você engorda, e se você comer de menos, você emagrece. Se a gente fosse pensar desta maneira, ou seja, se você precisa ingerir 2.000 calorias e para manter o seu peso, e ao final do dia você ingeriu 2.200 calorias, você está ganhando 200 calorias por dia. 200 calorias por dia vezes 35 dias daria a você 7.000 calorias a mais no mês, o suficiente para formar 1 quilo de gordura na região da barriga, por exemplo. Ao final de um ano, você teria 11 quilos a mais adquiridos ao seu peso atual e daqui 5 anos 55 quilos a mais. Mas isso é a maneira simplista de pensar, porque se fosse assim, a gente emagreceria da mesma forma e da mesma velocidade que a gente engorda, não é verdade? E para a grande maioria da população, isso faz sentido, mas realmente só faz sentido na calculadora e no papel. O detalhe, na verdade, é que nós esquecemos de considerar que o corpo humano é um sistema biológico, hormonal e metabólico, e não uma máquina de calcular. Estudos têm mostrado claramente que pensar em diminuir calorias não é comer menos. Essa é uma estratégia difícil para você emagrecer, inclusive muito difícil e sofrido. Os resultados da perda de peso com dietas restritas em calorias são tão pequenos a ponto de serem clinicamente insignificantes. Veja bem, vem comigo, se você tem 59 quilos e faz uma caminhada de meia hora, você gasta em torno de 100 a 120 calorias ou até menos. Enquanto se você comer um sonho de valsa, você ingeriu 120 calorias. Pasme com essa informação. Quantas pessoas você conhece tem essa rotina de diminuir calorias? Ou que tentam fazer mais atividades e acabam simplesmente sofrendo pra caramba e tendo pouquíssimo resultado? Você conhece alguém assim? Reflita comigo. Ou de repente você é uma dessas pessoas. Faz algum sentido para você o porquê que algumas pessoas mantêm o peso ao longo dos anos e outras não? Você acha que as pessoas que não engordam ao longo dos anos conseguem ingerir diariamente exatamente a quantidade de calorias todos os dias por anos a fio sem falhar? Ou isso te parece que tem a ver com hábitos alimentares? Uma pergunta.
Pois se essa pessoa errar em 20 calorias só por dia a mais, isso poderá gerar 1 quilo a mais por ano. E em 10 anos, 10 quilos a mais. Isso, para mim, não faz nenhum sentido, não é mesmo? Será que o fato de hoje a humanidade estar mais obesa do que nunca significa que eles esqueceram as contas de matemática? Mais e menos? Ou então que não sabem contar calorias? Ou será uma soma entre hábitos saudáveis e o que comemos? Vamos dar um exemplo. Em um estádio de futebol lotado, eu poderia te perguntar o porquê que esse estádio está lotado. E você me responderia, porque entraram mais pessoas do que saíram. E a resposta está certa. Mas isso não explica absolutamente nada da causa, do porquê que está realmente cheio. A causa, portanto, é que é uma final de Copa do Mundo. Isso sim explica do porquê o estádio está lotado. Dessa forma, eu poderia dizer que uma pessoa está obesa ou acima do peso porque ingeriu mais calorias do que gastou. Teoricamente, isso é a maneira correta de explicar, mas não explica nada. Por isso, eu vou explicar agora para você o que você deve fazer para comer melhor e, quem sabe, até emagrecer. Evite todo tipo de alimento industrializado. Priorize os alimentos de origem da natureza, como legumes, frutas e verduras. Tente ingerir mais proteínas, menos carboidratos, mais ovos, carnes, peixes e frangos. Tudo isso tem pouquíssimo açúcar e muitas vitaminas e minerais. E é exatamente o que eu quero fazer com você. Te ajudar a fazer atividade física regularmente, se alimentar melhor e ter um estilo de vida saudável, para que você atinja todos os seus objetivos. Pode ter certeza. Isso a gente vai conseguir e fazer juntos. Mas desde que você tenha acesso ao meu treino padrão ouro. Eu sou o Ivan Paixão, personal trainer, e você consegue falar diretamente comigo clicando no link abaixo, no botão que está em algum lugar nessa página. Um abraço e até o próximo vídeo.